fixo antes, o momento de perguntas e respostas do curso. Então vai ser tudo novo, tanto para vocês como para a gente, mas a gente vai tentar responder todas as perguntas de vocês. Para não ficar cansativo e exaustivo, a gente dividiu as perguntas em temáticas. Então a gente vai tentar responder as perguntas em forma de tema, talvez recapitulando alguma coisa da aula de ontem, porque a maioria das perguntas foi da aula de ontem, e aí a gente vai tentar abranger todas as perguntas, tá bom? Se vocês, né, tiverem dúvidas sobre o que a gente vai falar, esse é o momento, a gente não quer ficar aqui sozinho falando. A gente quer ouvir vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida que surgir no momento. Então vamos lá, né? Sem mais delongas. A primeira temática, assim, em relação às perguntas de vocês, foi envolvendo pureza. A questão da pornografia, como lidar, como vencer com a pornografia, como a pornografia pode ser, se a pornografia pode ser consumida dentro do casamento, já que quando solteiro não é. E a gente vai começar a nossa conversa hoje falando sobre esse tema da pureza. Vamos abrir os slides da aula passada. Se eu abrir, acho que vai sair a gravação. Mas eu acho que é importante. Mas vai sair a gravação. Mas a gente grava na outra. Mas vai fazer várias gravações. Toda vez que mudar de página, vai fazer uma gravação. Ah, é? Tu prefere sempre? Se a gente for disponibilizar para os outros, eu já estou procurando aqui. Ah, tá. Então, bora. Que eu acho que era importante. Mas ok. Então, bora falar assim. Eu acho que o slide. Quer ver? Vou fazer só um teste aqui. Não, beleza, tá gravando ainda. Legal. Vocês estão vendo os slides? Deixa eu ver aqui. Não posso. Vocês estão vendo? Tá normal, tá saindo os slides, né? Legal, pronto. É que a gente não vê aqui. Então a gente queria voltar, fazer uma recapitulação da aula passada sobre o papel do homem e da mulher em relação à pureza. É porque... Falei do homem, que depois eu falo da mulher. É porque dentro dessa perspectiva da pureza, apesar do desafio ser para o casal, a gente percebe que o homem e a mulher eles vão ter papéis diferentes, eles vão sofrer tentações diferentes dentro da área da sexualidade e eles vão ter responsabilidades diferentes dentro da responsabilidade. Então, uma coisa que a gente fez questão de ressaltar e que vai se aplicar a toda essa área de intimidade, de pureza, dentro das perguntas que vocês fizeram, dentro de pornografia, dentro de intimidade do casal, de lutas dentro do casamento nessa área sexual, a gente vai ter esses fundamentos que são os papéis de cada um. E aqui a gente achou importante ressaltar especificamente o papel do homem e da mulher. O papel do homem, como a gente já construiu ao longo de várias aulas, a gente pôde perceber, inclusive pelo guarda-chuva ali que a gente colocou como foto, né, que o papel do homem é justamente esse, é o papel de protetor. Lembra que a gente falou na aula de vida espiritual que o homem ele é como um pastor do lar, ele é responsável por esse rebanho. Então, ele como um pastor, ele tem que estar atento às necessidades, aos perigos, aquilo que pode prejudicar o casal. Então, é importante que desde esse início de relacionamento, e por que não antes, agora no noivado, o homem assuma esse papel. Tanto o homem, os noivos que estão ouvindo, tentem se identificar com esse papel do homem protetor, o papel do homem que protege a imagem da noiva, o papel do homem que protege a intimidade da noiva, né? Que preserva a intimidade da noiva, que está preocupado não que a noiva use o menor vestido, aquela roupa decotada, mas pelo contrário, que ele seja o responsável por, eventualmente, até chamar a atenção, zelar pela imagem dela. É normal que algumas vezes a gente, alguém vindo de fora, né, tem uma visão melhor de alguma coisa a respeito de nós. Então o homem ele tem esse papel de olhar e de dizer, não, meu amor,
de repente essa roupa não está adequada, alguma coisa assim. Então ele tem esse papel de protetor, de vigilante, né? E esse papel de protetor, ele está diretamente associado ao que a gente falou na última aula sobre a questão do amor, né? O homem ele vai zelar pela imagem da mulher e o noivo da noiva por amor a ela, né? A feita que o homem ele perde esse papel de protetor envolvido de amor e ele se reveste do papel de egoísmo, de consumismo, ele só quer satisfazer a sua concupiscência com a noiva, ele perdeu totalmente a visão do papel dele. Então, vocês, meninos, homens, que estão se identificando com esse papel, fiquem atentos com isso, porque o papel de vocês, apesar de nós, como foi muito bem colocado na palestra anterior, de nós termos que lutar constantemente contra os nossos olhos, como a sociedade, com os nossos próprios hormônios, mas isso não é desculpa para que a gente abra mão do nosso papel. Então, o nosso papel é um papel de responsabilidade, é um papel de zelo, é um papel de amor pela nossa noiva e futuramente pela nossa esposa. Opa, deixa eu ver se apareceu alguém aqui. Mais alguém? Ok. Então, esse papel ele tem que ficar bem claro. E eu chamo a atenção também das noivas que estão assistindo. Você consegue perceber esse papel no seu noivo? Você consegue perceber nele essa preocupação com os lugares onde vocês vão, a preocupação com a roupa que você veste, a preocupação com a sua imagem, com a sua reputação. E até mesmo no namoro, de frear Exatamente, o partindo para a abraçamento. parte prática já que é uma aula de intimidade, vamos falar logo essas coisas, né? Na hora dos beijos, na hora do contato físico, você percebe esse homem preocupado em dizer não à tentação, em procurar fugir, resistir naquilo que é possível, porque isso faz parte do papel do homem. Então, isso é um critério objetivo para você observar nesse homem, porque se você vê o contrário, se ele é sempre aquele que vai, aquele que é desenfreado, sexualmente ativo, né? Sempre disponível, tome cuidado com isso, porque isso não tem somente a ver com uma questão biológica, isso tem a ver com uma questão espiritual. Então, essa falha, né? Essa falta de responsabilidade de encaixar o papel do homem a partir de agora, no noivado de vocês, isso vai se refletir no casamento de vocês. Essa renúncia do papel de homem, ela vai fazer falta sim quando você estiver de frente para o seu marido. Então abram o olho, prestem atenção a respeito disso, conversem sobre isso, porque o papel do homem é um papel essencial. A forma com que o homem, o noivo, trata a noiva, demonstra respeito pela noiva, demonstra amor pela noiva. No que diz respeito à pureza sexual, fala muito da vida espiritual dele agora e da vida espiritual que ele vai levar adiante dentro do casamento. Então fiquem atentos que isso é muito importante. Aí também tem a questão do papel da mulher. A mulher, ela tem um corpo sexuado, né? Ela tem seios, tem bundas, tem curva, tem quadril, e tudo isso acaba chamando a atenção do homem. E a mulher usa esse poder que ela tem do sexo como barganha de relacionamento, tanto às vezes no namoro, no noivado, porque ela não quer perder a afeição, o carinho, o cuidado do homem, quanto depois de casado. A mulher tem a tendência de usar o sexo como troca. Se tu me dá o que eu quero, eu te dou o que tu quer. E isso é errado, né? Isso em relação à questão da pureza. Então a gente precisa estar atento, como casal, a mulher, para ajudar o homem nessa questão da liderança em amor. E também o homem ele precisa liderar em amor. Não existe justificativa de que, porque eu sou homem, eu tenho os hormônios, esse tipo de coisas, para não se permanecer puro. A ideia, queridos, é que, apesar dos papéis serem papéis diferentes, a ideia que a gente vem construindo ao longo do curso é que vocês vão ser uma só carne, vocês já estão nesse treinamento. E que vocês são uma equipe. E vocês têm que trabalhar juntos, vocês têm que trabalhar em harmonia. Claro que um vai ser diferente do outro, um vai ter tentações diferentes do outro, mas a ideia do desafio da pureza é que cada um assuma a sua responsabilidade, cada um esteja andando de acordo com a sua consciência, não esteja ferindo a sua consciência, sacrificando a sua consciência por conta do seu relacionamento.
Se o relacionamento de vocês hoje se encontra nessa situação de vocês estarem ferindo a consciência, se vocês estão se sentindo culpados em relação a alguma coisa que vocês estejam fazendo nessa área sexual, vocês têm que dar um freio, vocês não podem colocar para debaixo do tapete essa situação. Isso é uma coisa importante, como foi falado na aula. Isso não é uma coisa que vai ser resolvida só porque vocês vão casar. Então, o momento de tratar, o momento de analisar, de procurar ajuda, procurar um casal maduro, como foi falado na aula, é agora. A gente sabe que esse é um tema que às vezes a gente fica com vergonha, é um tema que pelo contexto ele traz um sentimento de culpa, talvez, e a gente usa isso muitas vezes para nos justificar e não procurarmos ajuda. Mas a nossa mensagem para vocês, dentro desse contexto de sexualidade, de pureza, é que isso é um tema muito importante para a vida de vocês. É uma coisa que tem que estar alinhada desde agora no noivado de vocês, para que vocês possam desfrutar de uma sexualidade, de uma vida sexual saudável e harmoniosa dentro do casamento. Não se iludam com a ideia de que as coisas vão melhorar, as coisas vão se resolver depois do casamento. Seja questão de abrasamento, seja questão de pornografia, ou seja qualquer outra questão, não se iludam com a mentira de Satanás de que isso vai ser resolvido, isso vai melhorar unicamente porque vocês vão casar. Vocês precisam tomar pé da situação de como está, procurar um casal, dependendo do caso, um casal responsável pelo pastoreio de vocês, um casal de confiança, maduro espiritualmente, procurar ajuda para acompanhar vocês, para aconselhar vocês, porque essa é uma área muito importante dentro do relacionamento. E a gente também precisa desmistificar a ideia da pureza apenas com ato sexual. Por exemplo, às vezes a gente, eu e minha noiva a gente ainda não teve relação, mas eu ainda vejo pornografia. Ou então a gente ainda a gente tem um relacionamento assim muito caliente, né, que é o abrasamento. Então tudo isso perpassa pela questão da pureza. A gente tem que desmistificar a questão da pureza com a virgindade. A virgindade ela faz parte sim da pureza, mas ela não é a essência da pureza. A pureza ela acontece no coração. Então não adianta nada você e a sua noiva estarem lá. Não adianta nada não, que tem os seus pontos positivos. Mas diante de Deus, o padrão de Deus é muito mais elevado. Ele fala lá, quando ele estava explicando os 10 mandamentos, né, no Sermão do Monte, ele diz assim, olha, se tu olhar para a mulher do outro com intenções impuras, você já cometeu adultério. Por quê? Porque o que Deus sonda, mesmo que Deus se importa, é com o nosso coração. E quando a gente quando a gente olha para a questão da pureza, a gente precisa olhar com o olhar de Deus, com o padrão de Deus, porque o mundo vai dizer, isso é impossível, isso não pode acontecer, é normal, enfim. Não que os teus sentimentos, os teus desejos sejam anormais, isso foi Deus que criou, como o pastor falou ontem lá na aula. Isso foi Deus que criou para ser desfrutado dentro de uma relação de aliança, de uma relação segura, né? E como a Karina falou, essa questão do padrão, o padrão do mundo é totalmente diferente. E às vezes até o padrão da nossa comunidade, dentro da igreja, dentro de nossos amigos, também é diferente. Como a Karina falou, se você está casando virgem, já está ótimo, já cumpriu o requisito. Ou pelo contrário, você não casou virgem, não adianta o que você faça, você já está manchado, está maculado. Nenhuma coisa nem outra são verdades absolutas. Como a Karina falou, o importante é a questão da pureza. Não adianta nada você não ter ido até as vias de fato, né, até uma conjunção carnal, mas você viver se abrasando, você viver em pornografia. Ou pelo contrário, você, como teve casais que perguntaram, que venceram já uma etapa de abrasamento e estão lutando para vencer outras etapas. E Deus olha isso, Deus honra isso, porque Ele está vendo o desejo do coração de vocês, um coração contrito, um coração quebrantado, que se viu pecador e que está procurando andar nos caminhos do Senhor. Com certeza isso é válido. Se no passado houve o que houve, isso aí fica no passado. Se foi realmente, houve um arrependimento e uma mudança de caminho, é isso que conta. Então, cada mudança conta. A gente abordou esse tema porque uma das perguntas que foram
mandadas para a gente foi com relação à pureza. O casal, anonimamente, ele escreveu que eles juntos estavam, já haviam vencido o abrasamento, não, a vida, era já a vida sexual, né? Enfim, exatamente, eles tinham já superado a etapa da vida sexual ativa dentro do relacionamento deles, mas que eles ainda lutavam contra a pornografia, né? E eles pediam ajuda nesse sentido. E a gente decidiu fazer essa abordagem inicial, também tendo em vista essa pergunta. Quer falar? Sim, aí várias pessoas, umas duas pessoas pediram ajuda nesse sentido de como vencer esse desafio da pureza. Às vezes a gente tem a ideia ou a vontade de que eu vou fazer uma oração por você aqui e acabou, você vai ser... Quebrar uma maldição. Vou quebrar uma maldição, vou repreender o demônio, alguma coisa do tipo, e pronto, você vai estar livre. Mas a gente entende que não é assim que funciona essa área da sexualidade, a questão da pureza. A gente precisa trabalhar com 3 áreas da nossa vida para vencer essas tentações. A primeira área é a questão dos olhos. A gente, como o pastor falou lá, a gente precisa fazer aliança com os nossos olhos, como o Jó falou, né? Tomar cuidado com o que você vê, o que você vê, com que você alimenta a sua alma, né, através dos olhos. A outra questão é a mente. Como a gente fala lá em Coríntios, e levando cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. A gente não pode deixar nossa mente vagando livremente. A gente tem que levar cativo, a gente tem que domar mesmo a nossa mente a Cristo. Porque se a gente achar que a gente pode pensar e fantasiar tudo que vier à nossa mente que nos é lícito, porque só está no campo das ideias, a gente pode cair no outro erro. E também a gente tem que guardar o nosso coração, né? Como a fonte de nossas vidas. Então a gente precisa ter em mente que é um processo, a purificação ela não acontece de forma imediata, com apenas uma oração, e ela precisa também, a gente precisa alimentar a nossa alma com coisas boas para que a gente possa, tipo assim, tirar o foco da pornografia ou de outras coisas nesse sentido, para que a gente possa alcançar a purificação. Mas não é só tirar o foco com coisas boas e tal, mas principalmente através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que purifica o nosso coração, porque quando a gente lê, quando a gente medita, quando a gente estuda a palavra de Deus, o Senhor ele se aproxima de nós e ele provoca a mudança em nós. Então a mudança acontece através do sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Que foi? Eu já disse. Quer falar alguma coisa? Quero. Quero falar. A gente pode entrar naquele do gatilho? Pode. A gente assim, isso que a Karina falou, primeiro, só uma ressalva. A gente crê sim que Deus pode extraordinariamente fazer uma obra na vida de alguém e libertar ela disso. Com certeza, eu acho que a gente não pode limitar o poder de Deus. Mas o que a gente quer dizer é que, fazendo a sondagem interna, né? Quem procurou ajuda, quem nos procurou mandando as mensagens. Há quanto tempo você lida com a pornografia? Há quanto tempo de noivado, há quanto tempo de namoro você lida com o abrasamento? Há quanto tempo você vem alimentando os seus olhos, a sua mente e o seu próprio coração com desejos de lascívia e luxúria? Se você parar para pensar, eu tenho certeza que não foi uma semana, se você está lutando contra isso. Talvez tenha meses, tenha anos que você lute contra isso. Então, é uma questão de semeadura. Você semeou muitos anos, muitos meses, um longo período na carne. E, inevitavelmente, a gente colhe o que a gente planta. Então, talvez nesse momento vocês estejam se deparando com uma situação dessa, mas vocês estão se deparando com com a lei da semeadura. Então, vocês estão colhendo, né, esses frutos. Agora é a hora de ter uma mudança de pensamento, né, um arrependimento, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de caminho, onde vocês vão semear coisas boas, vocês vão semear no Espírito.
E à medida que vocês forem semeando no Espírito, com a palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus fala sobre a sexualidade, entendendo que a palavra de Deus fala sobre o corpo, entendendo que a palavra de Deus fala sobre a santidade de Deus. E aí, à medida que vocês forem trabalhando isso na vida de vocês, alimentando a vida de vocês com a palavra de Deus, aí sim vocês vão poder colher os frutos que vocês querem. Então, quando a Karina coloca nesses termos, não é que Deus não possa operar extraordinariamente. Ele pode, mas a gente tem que ser realista, né? O casal que enfrenta isso há quanto tempo? Então você tem que investir também tempo, mudar hábitos. Eu acho que o primeiro passo é confessar, sabe? Por ser um pecado que a gente tem vergonha de expor, dizer assim, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com fornicação ou outro tipo de pecado, por ser um pecado que a gente tenha vergonha de cunho íntimo, a gente tem muita dificuldade de confessar esse pecado. Então, o primeiro passo é confessar para alguém que possa te ajudar na caminhada também. Porque não é fácil você caminhar sozinho nessa área. Você vai precisar de ajuda. E essa pessoa não pode ser sua noiva, seu noivo. Porque vocês ainda pode ser até um meio de facilitar a queda de vocês. Vocês precisam conversar com uma pessoa madura que vocês possam prestar conta e que essa pessoa possa auxiliar vocês nessa caminhada. Agora também precisa de uma postura, né, da nossa responsabilidade enquanto futuros maridos, esposas e nossa responsabilidade em relação a Cristo. Como a gente sempre diz, se a gente não conseguir cumprir a regra do jogo, que é a pureza, agora como no solteiro, a gente não vai conseguir cumprir a regra do jogo quando a gente casar. É uma questão de regra de quando a gente casar, qual é a regra do jogo? A fidelidade. E aí envolve outra pergunta que fizeram aqui sobre a questão da pornografia dentro do casamento. A regra do jogo agora é pureza. Vamos buscar a pureza. Se você não está conseguindo a pureza agora, quando você casar, você vai ter dificuldade de se ser uma pessoa fiel. Alguém perguntou se a pornografia dentro do casamento era como uma forma de traição. Sim, a pornografia é como uma forma de traição. Ah, mas a gente vai assistir um vídeo só pra gente se animar, a gente vai assistir junto e tal. Mas isso é uma porta que vocês abrem dentro do casamento de vocês para ser um campo fértil para vocês pecarem. Imagina, vocês naturalmente iam trazer algum casal para dentro do quarto de vocês para ver eles tendo relação, vocês não iriam fazer isso. Mas por causa da tela, a gente acha que é imune, que é artístico, que é alguma coisa do tipo. Então, a pornografia, tanto antes quanto depois do casamento, ela é muito nociva. Como a gente falou, a questão é o que você deixa entrar pelos olhos, é aquilo que você alimenta sua mente e aquilo que vai nutrir no seu coração. Então, como a Karina falou, você acha que você, por estar numa tela e não estar fisicamente com a pessoa, você está imune, você é invulnerável. Mas você está com a janela dos olhos aberta, você está alimentando sua mente com isso e isso vai criar morada no seu coração. Quando você estiver com a sua noiva ou o seu noivo, aquilo que você alimentou sua mente continua lá e ela vai atrapalhar a sua relação com a sua noiva, não, com a sua esposa, né? Daí para frente. Assim, a Karina falou uma coisa importante: postura. Como a gente tem problemas com postura? A gente tem noivos que querem casar, mas que não conseguem guardar dinheiro, que não têm planejamento, não têm onde morar, não procuram trabalho, enfim. Questão de postura, não, eu quero casar, eu não vou comprar o último iPhone de 14 mil reais. Lógico, eu vou comprar minha geladeira, meu fogão. Por quê? Porque eu quero casar. Ah, eu queria ter um iPhone desse, queria, mas eu quero casar, então eu tenho uma postura. E muitas vezes a gente restringe essa postura no campo material, no campo social, né? Eu quero casar, então não vou me envolver com outras pessoas e tal. Mas isso que a Karina falou é uma postura no campo espiritual. Não, eu quero casar com a Karina, nós temos esse propósito. Mas tudo bem, nós estamos enfrentando esse problema. Como a Karina falou, o primeiro passo é confessar os pecados. Confessar o que está acontecendo. É um pastor, alguém maduro que possa acompanhar vocês. E aí buscar ajuda, buscar tratamento.
Como a Karina falou, um não pode ser o tutor do outro. Eu não posso compartilhar para minha noiva, hoje eu caí, eu fiquei pensando em você, eu fiquei excitado e tal, porque não vai dar certo, obviamente. Então os dois procurarem um casal maduro, o homem pode procurar um homem e a noiva pode procurar uma outra mulher, não precisa ser literalmente um casal, e procurar ajuda, ele vai lhe orientar, vai lhe acompanhar, porque assim como foi colocado na aula de ontem, a pornografia, como outros problemas na área sexual, elas funcionam como um vício. Então, infelizmente, você vai ter dias que você vai vencer, mas vai ter dias que você vai ter altos, vai ter baixos, vai ter quedas, e você precisa conversar sobre isso, você precisa ser acompanhado, você precisa prestar contas daquilo que você tem feito, porque se você deixar esse tipo de postura no escondido, no oculto, dificilmente você vai conseguir sozinho vencer e ter uma postura responsável a respeito disso. E outra coisa que a gente queria, avançando nesse tema, é fazer vocês entenderem como funciona rapidamente, como funciona esse ciclo vicioso de você estar no momento e ser acometido de uma situação que você vai partir para pornografia, você vai partir para um abrasamento, alguma coisa assim, e isso você não consegue se ver livre disso. E a gente tem lá, acho que está na apostila também, mas a gente trouxe aqui nos slides um pequeno gráfico que diz assim, como um versículo básico, um versículo muito importante para essa área sexual. Está lá em Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, quando diz que eu sou tentado por Deus, diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então aqui a gente de cara pode ver que a responsabilidade é nossa, né? Nós, inclusive na área sexual, sim, nós podemos ser atraídos pela concupiscência dos olhos, por aquilo que nós vemos, que nos chama atenção, mas nada mais do que a cobiça que está no nosso coração, ela vai nos atrair e ela vai nos seduzir. E uma vez que ela nos seduz, ela vai nos enredar, né, e vai gerar o pecado. Então há um processo de você se deparar com a situação, você ser seduzido e atraído pela situação e você finalmente cair no pecado e colher as consequências. Então, fazendo uma breve trajetória do que acontece nesse tipo de situação, seja entre vocês dois, na hora de namorarem, de saírem juntos e vocês acabarem extrapolando os limites do relacionamento de vocês, ou seja, como alguns casais colocaram, problemas ligados à pornografia. Você geralmente vai ter uma cena, um lugar, um objeto, uma emoção que vai ser o gatilho, né? Pode Celular, ser Instagram. um celular, pode ser um local, um Instagram, alguma página no Instagram, alguma coisa que você alimenta ali no Instagram, que aqui e ali aparece uma imagem, uma pessoa, ou enfim, uma mulher, alguma coisa assim que lhe desperta a atenção. Pode ser também uma emoção, você pode chegar estressado da sua casa, problemas de relacionamento, uma tristeza, assim como tem pessoas que vão partir para comida, vão partir para alguma forma de escape, de fuga, o vício sexual ele atua da mesma forma. Então esse vai ser o gatilho, vai ser aquilo que vai fazer você despertar para procurar uma situação de consumo, né? De consumo, seja de abrasamento envolvendo outra pessoa, seja sozinho, como masturbação, pornografia. E aí você vai para a segunda fase, que seria a preparação. Se você está com a sua noiva, você vai planejar um passeio, que vocês vão sozinhos, que vocês saibam que vocês vão ter liberdade. Ou então um momento na casa de vocês, que vocês vão estar sós, que a mãe não vai estar, alguma coisa assim. Então vocês começam a preparar. Isso envolve um planejamento. E muitas vezes isso vai envolver já alguma atividade, como contar uma mentira, dizer que ia para um lugar e para outro, preparar um local, olha,
vou dizer para a mamãe que vou fazer isso e vai ter lá um momento oportuno em casa, né? A própria abordagem de sugerir para o outro o que vai ser feito, ou sozinho mesmo. E aí, uma vez preparada a situação, você vai partir para o ritual, a prática, né? Então você vai se isolar, você vai para o banheiro, você vai sair, você vai buscar ela em algum lugar e dentro do carro, peliculado, ou num cinema, enfim, você vai partir para a prática. Você vai consumar o ato, seja ele qual for, como eu falei, foi uma cobiça que ele tentou, aquela vontade, aquele desejo, você preparou e você finalmente participou ali do momento habitual de ritual, que você sabe como funciona, é um passeio de carro, um tempo sozinho, e você cai no pecado. E após isso, vem um sentimento de culpa, um sentimento de desespero. E você, quer sozinho, quer com outra pessoa, você vai se ver ali se sentindo culpado, se sentindo sujo, Vai dar desculpas, né? se sentindo usado, você vai se sentir péssimo. E aí, muitas vezes, você vai tentar se desafogar dessa culpa com desculpas, né? Dizendo que você estava carente, que foi só dessa vez, a gente já está noivo, a gente já vai casar, isso aqui não vai fazer diferença, é melhor eu fazer com ela do que com outra pessoa, ou eu fiz sozinho, melhor do que fazer com ela e não fazer ela pecar, ou eu fiz, me masturbei, mas eu estava pensando nela, enfim, você vai cair numa série de desculpas e você não vai conseguir sair desse ciclo. Por quê? Porque em nenhum momento houve confissão, em nenhum momento houve mudança de mente, em nenhum momento você vai ter uma mudança de resultado. Então esse é um ciclo que a gente costuma abordar para que vocês entendam muitas vezes o enredo que vocês caem, né? Vocês passam por essas fases muitas vezes sem ver e vocês não conseguem se libertar disso por já estarem como que viciados nessa preparação, nesse ritual, nessa consumação, o sentimento de culpa e novamente outro gatilho e por aí por diante. E a gente sempre é tentado de acordo, como o versículo fala, com a nossa cobiça, e essa cobiça ela vai crescendo até gerar a morte, né? A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então, para a gente fechar essa parte inicial de pureza, né, para a gente partir para as outras perguntas, a gente queria assim dar uma palavra respondendo realmente as perguntas sobre especificamente a pornografia, que foi o que mais nos abordaram. Primeiro, todos nós somos pecadores, né? Como a Karina disse, Jesus disse que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então, nossas melhores atitudes são como trapos de imundícia. Eu digo isso porque eu sei que muitos casais, por terem essa iniciativa de nos procurarem, com certeza estão preocupados com isso, com certeza se sentem culpados em relação a isso. Então, muitas vezes a gente não consegue ver o poder e o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. E a gente se sente escravizado, a gente se sente a pior pessoa do mundo, a gente pensa até que a gente não é crente. Mas a gente queria começar com essa palavra de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é graça de Deus vocês estarem aqui, é graça de Deus vocês poderem ser ministrados a respeito disso, é graça de Deus vocês terem iniciativa de procurarem ajuda. Então não desprezem isso, não remontem isso por besteira, porque isso é muito importante, isso é graça de Deus na vida de vocês. Então, começando por aí, não deixem que Satanás venha e engane vocês e coloque mentiras na cabeça de vocês, dizendo que vocês não são merecedores, que vocês são sujos, que vocês são imundos. Quando Cristo morreu por nós, nós éramos inimigos dele. Então, nada que nós façamos vai fazer com que nós mereçamos o amor de Cristo. Mas, uma vez que nós fomos comprados pelo seu sacrifício, e uma vez que Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos andar como Ele andou. E isso envolve a responsabilidade humana. Então, se você já partiu para a primeira fase, você já viu o seu pecado, você e a sua noiva juntos, vocês já entenderam que vocês precisam mudar, que isso não pode continuar do jeito que está. Vocês já, graciosamente, já entenderam que
Isso tem que haver uma mudança na vida de vocês no que diz respeito a isso. Então vocês têm que começar a caminhar nesse sentido. Vocês têm que procurar ajuda, vocês têm que ter postura. Se vocês não estão conseguindo se controlar, deixem de se ver, fiquem conversando, tenham uma postura drástica, porque é uma coisa séria. Claro que a gente podia ficar aqui dando dicas, né? Então, use roupa assim. Se o problema é se Exclua a ver, conta então no WhatsApp. exclua a conta, feche sua Bota conta no no Instagram. Instagram. Ou então, olha, não saiam, fiquem Felipe. só no online. Isso poderia ajudar? Poderia, mas a gente sabe que isso não é o cerne do problema. O cerne do problema é o coração de vocês. Quanto o coração de vocês não for tratado, o coração de vocês não for alimentado com a palavra de Deus, o coração de vocês não puder odiar o pecado como Deus odeia o pecado e amar a santidade como Deus ama a santidade, vocês não vão poder viver isso de uma maneira plena. Enquanto vocês não entenderem o plano de Deus acerca da sexualidade, para que Deus criou a sexualidade, para que Deus criou o prazer, para que Deus criou o sexo dentro do casamento, vocês nunca vão poder desfrutar dele de uma maneira saudável. Então, brevemente, a nossa palavra a respeito disso, não há uma fórmula mágica para vencer a pornografia, mas se você já quer vencer a pornografia, você já está um caminho à frente de muita gente, e você tem que procurar ajuda, você tem que procurar materiais, você tem que procurar um casal, isso é essencial para vocês, para acompanhar vocês, e vocês têm que sondar a vida de vocês. Por quê? Porque esse desvio, digamos assim, dentro da sexualidade, ele nada mais é do que um reflexo do coração de vocês. Então, o coração de vocês não está encontrando a suficiência de alegria, de prazer, de contentamento em Cristo. Então a gente procura fazer isso com comida, a gente vai procurar fazer isso com sexo, a gente vai procurar fazer isso com drogas, a gente vai procurar fazer isso com qualquer outra coisa. Mas como a gente falou lá nas aulas anteriores, a gente tem um vazio que só pode ser preenchido por Cristo. E enquanto a gente tentar preencher com sexo, com prazer, com consumismo, a gente nunca vai ser feliz. Então, o problema da pornografia, ele é um problema sério, mas ele é a ponta de um iceberg. Ele é uma coisa que reflete um problema estrutural, um problema mais profundo. Então, por isso que não cabe aqui a gente meramente dar 7 dicas para vencer a pornografia, porque não é assim que funciona. É um trabalho que exige você sondar seu coração, você ir para um conselheiro, idealmente, conversar com o conselheiro, expor o que está acontecendo e você tratar isso de uma forma completa. E não simplesmente deixe de olhar para ela, não use mais decote, tire a conta do Instagram, porque isso são paliativos, isso são coisas que você pode adotar no decurso do seu caminho, mas que isso por si só não vai salvar você da pornografia, não vai salvar você do abrasamento. Ok. A próxima temática que perguntaram foi sobre planejamento familiar, sobre DIU e pílula. Aí eu queria que tu colocasse aí aquela tabela. A gente traz na apostila, no material de vocês, uma tabela tirada de um livro sobre família. E ele vai falar um pouquinho sobre os métodos aceitáveis, inaceitáveis e de consideração especiais. Sobre os métodos aceitáveis, a gente não tem muita dúvida, né? Mas, na verdade, nesse método aceitável que a gente deveria ter dúvida. Então, se perguntou sobre o DIU. Por que o DIU é considerado inaceitável? Por quê? Porque o DIU ele provoca aborto. Quando o óvulo sai e o espermatozoide encontra com o óvulo, ele encontra nas trompas da mulher. E quando o óvulo já fecundado vai para o útero da mulher, por causa do útero está lá o DIU, ele não... Deixa eu voltar. O DIU, ele é um corpo estranho dentro do útero. Então, o que acontece? O teu útero, ele vai ficar tipo reagindo, inflamado, por causa que o útero vai estar lá. O DIU. O DIU vai estar lá. O teu útero vai ficar inflamado em virtude do DIU. E o que acontece? A fecundação, ela não acontece dentro do útero, ela acontece nas trompas da mulher. Geralmente. E quando a fecundação acontece nas trompas da mulher e esse óvulo fecundado chega no útero, pelo DIU estar lá, está um campo hostil, esse óvulo ele não consegue se nidar,
grudar Fazer anidação, anidação exatamente. no útero. O óvulo fecundado dentro do útero. E aí é expelido como se fosse uma menstruação. Então isso provoca um aborto. Por quê? Porque eles vão dizer que o papel do DIU é simplesmente impedir o espermatozoide de alcançar o óvulo. E aí por isso não é abortivo. Aí eles, se você for a fundo, eles vão dizer que excepcionalmente, quando o DIU não conseguir fazer, impedir essa ligação do espermatozoide com o óvulo, qual vai ser o método que o DIU vai usar? Ele vai pegar esse óvulo já fecundado, onde ali já vai ser gerada uma vida, e ele vai impedir que esse óvulo fecundado ele faça a nidação, que é quando ele vai pregar no útero. Então, como o útero vai estar inflamado, esse óvulo que já tem uma vida ali, que já vai poder gerar uma vida, ele não vai conseguir grudar no útero. Então, ele vai ser expelido porque vai estar inflamado, e aí, inevitavelmente, você vai ter um aborto. Os médicos vão dizer para você, como já disseram para a gente, que isso é muito difícil acontecer, que não se preocupe, porque isso é 90 e tantos por cento. Mas a gente sabe que na realidade não é assim que funciona. E mesmo que assim o fosse, ainda é uma porcentagem muito grande de casos que você vai estar abortando. Então, na maioria dos casos, vai impedir o óvulo com o espermatozoide, beleza. Mas quando não for possível, para você não engravidar, você vai abortar. Então o DIU vai abortar aquela vida que você iria gerar. Aí você vai dizer, mas tanto de cobre como de Mirena, que o Mirena vai jogando hormônios. E os dois fazem a mesma função. Porque o DIU não é considerado abortivo, porque existe uma organização de obstetrícia que disse que a vida começa a partir do momento que o óvulo acontece a anidação no útero. Só que a gente, como cristão, a gente entende que a partir do momento que há a junção do espermatozoide com o óvulo, ali já começou a vida. E essa junção, ela acontece também. Ela não acontece só no útero, ela acontece nas trompas da mulher. Então, por isso que o DIU é considerado o método abortivo e ele não é aconselhado. Fora o que a irmã falou, né, a irmã Natia, falou que a Karina já usou também, ela comprovou isso. Há uma série de complicações, a mulher sangra, o ciclo menstrual dela fica terrível. É um corpo Então, estranho dentro do teu exatamente, corpo, é um né? corpo estranho que vai fazer você sangrar e não vai ter um funcionamento normal como Deus criou. Parece eles vendem o produto de uma forma maravilhosa, porque assim como a gente colocou o DIU, porque eu não gosto de usar, tenho problema com Eu pílula, eu esqueço. esqueço e tal. Vamos colocar o DIU que fica 5 anos lá. Mas na verdade pode provocar isso e você pode estar tendo o que chama de aborto oculto. Outra dúvida que surgiu em relação ao planejamento familiar é se é pecado ou não usar as pílulas, né, os anticoncepcionais, ou se eles devem ser usados só para tratamento de doença. Olha, para falar a verdade, esse é um tema que existe muita conversa em relação a isso. Particularmente, eu vou dar minha opinião sobre o que eu tenho lido, que eu tenho estudado, que eu tenho visto, e aí você também pode procurar, pesquisar sobre outras coisas. Existe um livro cristão que se chama Aborto Oculto. E esse mesmo livro que a gente usou na apostila sobre família, ele também fala sobre isso. O que acontece? As pílulas de anticoncepcionais, elas têm 3 barreiras de proteção. Uma das barreiras é a questão do hormônio, que ela faz com que tu não ovule, e aí vai ter várias barreiras. Sendo que a última barreira, ela torna o teu útero hostil para que aconteça a anidação. Então, o que acontece? Pode acontecer que não haja fecundação e o óvulo ele possa apenas, vamos dizer assim, sofrer a última barreira, que seria esse tipo de aborto oculto, né, que chama.
Agora, existem muitos estudos sobre isso. Se você for conversar com médico, eu já conversei com várias ginecologistas sobre isso, e muitas acham que não existe, que isso é papo furado, que, enfim. Mas eu também sigo um médico no Instagram que eu posso também compartilhar com vocês. Ele é católico, questão católico, e ele também defende essa questão de que, além das pílulas ser prejudicial para a mulher, porque elas vão injetar hormônios artificiais no teu corpo, elas vão camuflar alguns tipos de doenças que você não vai poder, às vezes a mulher nem percebe porque ela está usando a pílula. Perda de libido, né? Fora outras questões hormonais, como a perda de libido, irritabilidade, tudo isso o anticoncepcional, ele não é neutro. É um medicamento que tu tá ingerindo, que o teu corpo ele vai reagir de cada forma. Tem mulher que incha com anticoncepcional, tem mulher que perde toda a libido, tem mulher que fica super irritada e tem mulher que fica de boa, que o anticoncepcional não acontece nada com elas. Aparentemente, né? Não sei. Então, o uso do anticoncepcional, ele precisa de alguns cuidados por causa dessas questões. Ah, Karina, então eu vou casar e eu não vou poder fazer meu planejamento familiar. Eu não vou poder usar anticoncepcional, alguma coisa desse tipo. Ou então eu preciso usar o anticoncepcional para algum tratamento de alguma doença, enfim. O meu conselho é que vocês estudem, pesquisem. Hoje em dia na internet tem muita coisa. Procurem médicos cristãos, porque a gente também não é especialista nessa área. Essa temática do planejamento familiar, de quais métodos a gente pode usar ou não, foi uma questão que a gente sempre discutiu se colocaria ou não no curso, por causa dessa questão da gente não ser especialista, a gente não ser da área médica, a gente não ser médico. Mas a gente tenta estudar, tenta ler, tenta ver alguma coisa. E aí eu acho que é uma questão do casal conversar em si e ajustar como família de que forma ele deve fazer o planejamento familiar. Às vezes a gente fica pensando de métodos naturais de contracepção e a gente pensa apenas na tabelinha. Mas hoje em dia existem outros métodos naturais, vamos dizer assim, mais seguros do que a própria tabelinha. Tem o Bilis, que hoje em dia está muito divulgado. Tem o de temperatura, que tu mede a temperatura. Então, tem vários outros métodos naturais que você pode fazer o planejamento familiar. Mas, para descarrego de consciência, diz assim, é pecado ou não usar o anticoncepcional? Eu, de forma geral, eu diria que não. Depende, você precisa conversar como família. Mas se tu fosse perguntar a minha opinião pessoal, eu digo não use. É um assunto polêmico, é complicado para a gente falar sobre isso. Como a gente falou, a gente não é especialista. Então, se você quiser se sentir mais seguro, procure um médico, alguém que você possa confiar, que possa lhe dar as informações devidas. Agora, tenham cuidado, porque, como eu disse, a questão de obstetrícia, ginecologista, eles têm essa discussão de onde começa a concepção e tudo. Então, resumindo, é pecado? A nossa perspectiva, não. Mas a gente já usou, né? Se for pecado, a gente já pecou, enfim. Mas se a pergunta fosse, você usaria? A gente tem tentado não usar. A gente tem tentado outros métodos, e olha que a gente já tem 3 filhos. A gente não deu muito. Brincadeira. Mas a ideia é assim, depois desses 3 filhos que a gente passou por todo esse processo de amadurecimento. A gente já usou anticoncepcional. Então, assim, nós não usamos. É uma questão pessoal. Mas, no momento, a gente vai dizer também que, olha, é pecado. Não, também não é. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai dizer, procurem conhecer, procurem estudar, procurem informação nesse sentido e encontrem o que é melhor para vocês. Pecado, a gente crê que não é. Ponto final. Mas procurem testar, procurem ver o que é melhor para vocês. Uma questão de consciência. E não seguir o barco. Todo mundo usa, eu vou usar também, não faz mal, mamãe usa, minha prima... Não, tentem conhecer, tentem refletir sobre o assunto, porque ele é mais polêmico do que a gente imagina. Ele pode provocar também infertilidade, viu? Fala, Julião. Um detalhe importante para quem já estiver mais próximo do casamento, quando você procurar um médico, tanto o homem quanto a mulher,
é simples. Exames pré-nupciais, uma conversa pré-nupcial com o seu médico, você pode compartilhar a sua situação, que você naturalmente ainda não tem uma vida totalmente ativa sexualmente, se já teve, se já fez uso de algum medicamento, já conhece qual é o efeito no corpo, se já se faz algum tratamento para policístico, mas a palavra é exames pré-nupciais. O seu médico vai saber, o homem pode fazer também para planejamento familiar. Muitos homens, por má alimentação, por algum problema genético, não têm ideia, por diabetes, açúcar, algumas coisas assim, estão inférteis, não sabem que são inférteis, submetem a mulher a um rígido controle hormonal e quando querem ter filhos, daqui a algum tempo, não conseguem, porque no pré-nupcial não fizeram isso. Então, para resolver essa questão prática, com o seu homem, mulher, clínico geral, urologista, as meninas com a sua ginecologista desde adolescente lá, preciso de todo o check-up pré-nupcial. Os meninos vão saber se são férteis, as meninas vão acompanhar o fluxo, o ciclo menstrual, vão fazer as ultrassons necessárias, e é bom que seja feito antes do casamento, de preferência não uma semana antes, meses antes, para você planejar o casamento, a lua de mel. A dica, né? A dica 01, Silas, a lua de mel, a viagem de lua de mel não precisa ser 3 horas depois da cerimônia, que você tem que sair correndo da cerimônia, só come um salgadinho, nem janta, aí chega vai viajar lá para... O pessoal vai para... Qual é a cidade de lua de mel? Gramado. Vai para Gramado. Gente, é 24 horas de viagem para Gramado. Você vai ficar 24 horas depois Você vai para Porto Alegre, faz escala, pega ônibus para chegar. Você vai ficar logo depois da festa. E quando chega lá em Gramado, a esposa entra no ciclo menstrual e menstrua. Aí a sua lua de mel vira uma lua de mel e de sangue. Né? Então, para planejamento familiar, antecipadamente, procure por exames pré-nupciais, faça uma avaliação completa, não deixe de orar, de perguntar para pessoas mais experientes. E o critério que a gente usou aqui é simples. Você compactuar com deformidade da sua natureza e incentivar, de alguma forma, abortos espontâneos, precisa ser evitado. Se a gente suspeita que qualquer método coloque em risco a sua saúde, a sua natureza e a vida de uma outra geração, isso é antibíblico. Se é um método recomendado por um médico e está seguro de que isso não vai acontecer, você pode usar, sejam os naturais, sejam os medicamentosos. Mas a melhor coisa de testemunho, você ser livre com a sua esposa, sem intervenção química, sem precisar se drogar o tempo todo. Se conversar direitinho, dá para organizar. Eu tenho os aplicativos da Priscila, eu já sabia o ciclo dela. Sim. O dia provável, o dia certinho, sempre deu certo. Sim, a gente usou essa questão do aplicativo do celular, é muito bom para as meninas que têm um ciclo regular, né? Que menstruam toda semana naquele dia certinho. E aí a tabelinha funciona direitinho. A gente usou anticoncepcional pouquíssimo tempo e a nossa ginecologista orientou, ela é cristã e ela é muito bem informada, e ela orientou que existe um aumento muito grande de casos de trombose nas mulheres por conta de uso de medicamentos. E ela proibiu totalmente. A gente ficou assustado, paramos de usar, e nessa segunda gravidez a gente já não usou mais, usamos só os naturais e deu super certo. Então, tudo que é natural é muito melhor para o organismo, principalmente da mulher. E eu acho assim Foi essa contribuição. O casal ele precisa estar muito alinhado nisso, porque muitos casais deixam isso com a responsabilidade da mulher. Ou então o homem, não, você tem que tomar, a gente não pode ter filho e tal. E a mulher que vai se dopando. Então vocês como casais, vocês têm que ser parceiros, conversar sobre isso, ser aberto. Olha, não tá me fazendo bem, eu tô ficando...
assim assado. Bora pensar em outro método, porque às vezes o homem, não quero camisinha, eu não gosto de camisinha é ruim, não é legal, porque vende a mídia, né? A mídia vende a camisinha como a solução. Mas a camisinha não é legal, vou logo avisando para vocês, é ruim ter relação sexual com camisinha. E aí o homem disse, eu não quero, então você que tome. Então vocês precisam estar alinhados em relação a isso, tá bom? Então vamos pro próximo. O próximo ponto, queridos, nos surpreendeu, foram várias perguntas, pelo menos a gente crê que foram de várias pessoas, Ou foi a mesma pessoa? ou foi a mesma pessoa que perguntou várias vezes para fazer o H, né? Enfim, a respeito da intimidade do casal relacionada diretamente à cama, ao leito do casal. A gente achou interessante que nunca tinha chegado perguntas assim. A ideia qual é? As perguntas elas versavam sobre tá certo eu permitir que a minha cama seja usada assim por outra pessoa, alguém vai sentar ali na minha cama, ou alguém vai deitar na minha cama, isso interfere na minha vida sexual, isso pode trazer algum problema para o meu relacionamento, sei lá, alguma negativismo ou uma contaminação, nesse sentido, perguntas envolvendo até a própria pergunta falava, ou isso é superstição, tal, como funciona? E assim, a gente primeiro tentaria responder essa pergunta fazendo uma referência à aula de relacionamentos e não à aula de intimidade, porque a cama, né, do casal geralmente fica no quarto do casal, né? E o quarto do casal, como um todo, é um local reservado ao casal. Então, se eu estou na dúvida se vai fazer mal alguém deitar na minha cama, é um problema de relacionamento, né? Porque é um amigo teu que você está trazendo para dentro do quarto, é a sua mãe. Então, a gente já deu um passo para trás e tentou responder assim: talvez o problema seja um problema de relacionamento. Ou quem ou como esse casal está trazendo pessoas, amigos, familiares para dentro da sua intimidade. Então era uma coisa que nem deveria estar acontecendo. Então era um problema que nem precisava ser resolvido, porque envolve uma situação maior, né? De ter uma intimidade exagerada, né? Trazer para dentro da minha casa e colocar na minha cama, alguma coisa assim. Pelo menos foi isso que a gente entendeu de modo geral. Mas respondendo a pergunta especificamente, a gente crê sim que de modo literal, isso seria uma superstição, né? Eventualmente, por algum motivo, alguém deitou na minha cama, a minha mãe. Tinha uma amiga que falava sobre isso. E deitou na minha cama, sentou na minha cama. Isso pode espiritualmente trazer alguma coisa para mim? Nós acreditamos que não, queridos. Nós acreditamos que, como diz no Antigo Testamento, no seu versículo, contra Israel não há maldição, né? Não pega mandinga. Então, mal olhado, alguém sentou na tua cama, te trouxe uma coisa negativa. Se for esse o assunto realmente da pergunta, a gente crê que não. A gente crê que isso seria uma superstição. Mas, por outro lado, como a gente falou, o problema pode ser o contexto, né? Por que eu estou trazendo pessoas para minha cama? O que essas pessoas estão fazendo no meu quarto? Qual é o nível de intimidade que eu estou dando para eles? Se o irmão podia dormir com o irmão. A Karina tem um irmão que é homem. Tem problema a Karina dormir na mesma cama que ele, dormir junto com ele? Então, assim, a gente, para não ter que responder assim especificamente, está certo, não está errado, a gente tentou pensar nessa questão de contexto, né? Qual a necessidade da Karina, da minha noiva, da minha esposa, estar dormindo com outra pessoa, talvez na minha cama, não sei se era nesse sentido a pergunta. Então era mais a questão de contexto, de relacionamento, de vocês reavaliarem a questão dos limites da intimidade do casal. Como a gente falou em outras aulas e outros casais falaram, a intimidade do casal ela pertence ao casal. A gente não tem que falar nem quanto a gente ganha, nem qual é a nossa vida sexual, da nossa intimidade. São coisas que a gente não compartilha. Então, seguindo esse princípio, a gente diria que não é muito recomendável não a gente trazer pessoas para a nossa cama e abrir assim, esse espaço, porque talvez isso já seja uma demonstração que você está dando, seja para um amigo, seja para um parente,
liberdade demais, né? Intimidade demais, abrindo demais a intimidade do casal. Então, no sentido Mas do no sentido contexto, sexual, porque lá a gente faz o sexo, ninguém pode deitar, eu acho que não. a gente crê que não. Tinha uma amiga que dizia que o pai dela não dizia ninguém, não deixava ninguém sentar na cama dele. Mas o argumento era de que, vai que a pessoa senta a bunda onde eu ponho a cara. Aí ela dizia isso. Aí eu achei que faz sentido, né? Mas no que diz respeito à sexualidade, acho que não. Mas no caso dele era isso, olha, põe a cara aqui. Vai que a pessoa senta bem em cima. Não é legal, então eu não deixo ninguém sentar. Era o argumento dele, né? Mas eu acho que não tem muito a ver com a questão de relacionamento, intimidade, sexualidade. Eu acho que é mais uma superstição, sim. A gente tá brincando, gente, mas é só pra descontrair. É. A gente não quer dizer que a pergunta de vocês não tem nada a ver, não. É porque é engraçado, né? Esse negócio. A resposta da minha amiga que era engraçada, não é a pergunta, não. Mas é importante, só para um pequeno parênteses, mas é importante essa preocupação com a intimidade, com a roupa íntima, com a cama. Isso é importante, isso são coisas especiais, não são coisas do uso comum. São coisas que trazem um aspecto de intimidade. Então é importante zelar por isso, né? Uma coisa própria do casal, seja a cama, seja, enfim, coisas da intimidade. Então é importante dar limites a isso, né? Mas não por questões supersticiosas, por questões de relacionamento mesmo, né? A outro ponto, outra pergunta que falaram sobre a lua de mel. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a lua de mel. Exatamente. Como o Jadiel falou, a primeira dica que a gente dá para vocês é que vocês reservem. Não, a primeira é a festa. Festa e lua de mel. Pois é, isso aí. Então Primeira dica. Não, mas é o dinheiro. Calma, vou falar. Tá, desculpa. Você tem que falar o que o Jadiel falou. Mas tem a ver com o que a gente está falando. A primeira dica que a gente dá para vocês é que vocês precisam diferenciar noite de núpcias e lua de mel. Então, às vezes, a gente tem a ideia de que a noite de núpcias e a lua de mel vai acontecer ao mesmo tempo. Mas a gente precisa planejar de forma agradável, que tem a ver com o que o Jadiel falou, a nossa noite de núpcias. E isso também envolve o que o Silas falou. Mas não era isso que eu ia falar. Que é a questão financeira. Calma, vou tá. chegar aí na questão financeira. Então vamos falar um pouquinho da noite de núpcias. Vocês precisam planejar a noite de núpcias. Não façam a festa e planejem logo uma viagem de lua de mel, porque vocês precisam daquele momento, que é o primeiro momento de intimidade do casal. Então, a nossa dica para vocês é: feche um hotel bem legal aqui em Belém, sem pena, sem ser mão de vaca, porque vai ser uma noite inesquecível. A gente sempre diz para as noivas assim, as noivas elas querem fazer um festão, mas se você puder gastar o dinheiro na lua de mel, na noite de núpcias, gastas. Porque a gente tem a ideia assim, eu posso casar só uma vez, a lua de mel eu posso ter várias, mas isso não é verdade, gente. A gente teve a nossa lua de mel e viajou outras vezes como casal, mas a lua de mel ela é única, é o primeiro momento que o casal vai desfrutar da intimidade. Deveria, né? Mesmo quem tem a vida sexualmente ativa, a lua de mel é um momento especial. Mas não é a primeira vez, mas é um momento especial. Então, gastem dinheiro nisso. Sem pena. Eu digo isso porque eu sou muito mão de vaca e na nossa época eu fiquei com pena. Ela diz sem pena no sentido assim de balancear. Às vezes a gente direciona todos os recursos para a festa. Então não é questão de gastar sem pena, mas é questão de balancear. De repente, no que for possível, tentem diminuir os gastos com a festa e direcionem esse investimento, esse fundo, para a lua de mel. Porque muitas vezes a gente não balanceia as coisas. A gente deixa uma festa muito cara e uma lua de mel, uma noite de núpcias mais simples. Então a gente sempre dá esse conselho, tentem balancear as coisas, tentem, se possível, até gastar um pouco mais do que vocês planejaram na lua de mel, porque é um momento especial. Aí agora entra aí os meninos, viu? Só eu te falei, eu te avisei. A outra coisa que a gente sempre diz sobre lua de mel, comprem um lubrificante. A gente não precisa ir para sex shop, nem nada disso. A gente compra na farmácia, tá? O homem compra na farmácia, tranquilo. O homem ou a madrinha, que eu já vi a madrinha comprando. Então, compre o lubrificante, porque geralmente vocês vão estar tenso lá, vai ser um momento especial. E aí, às vezes, a lubrificação não tá legal por causa da tensão, do nervosismo. E o ato sexual, às vezes, não flui de uma forma legal. Isso que o Jadiel falou, que a Karina falou, só complementando.
A lua de mel, ela envolve a viagem como um todo, o momento como um todo, né? E ela vai durar mais tempo. Agora, a noite de núpcias, o investimento dela já começa na preparação do casamento. Por quê? Quando a Karina diz para você gastar no hotel, qual é a lógica por trás disso? Geralmente a noiva precisa de um local para se arrumar. Ela pode se arrumar num salão, mas se ela alugar um local para ficar aqui em Belém, na primeira noite, que é a noite de núpcias, ela já vai poder desfrutar desse hotel para se arrumar. Então ela vai poder tirar fotos nesse hotel, ela vai se arrumar com tranquilidade, sem ser aquela coisa da casa, cheia de gente, aquela agonia. Então, assim, é um dinheiro que você já tem um retorno, porque a noiva se arruma lá, a mãe da noiva, aí o maquiador vai lá, o cara do cabelo, alguma coisa assim, você tira fotos com o vestido, é muito legal. E aí depois você tem a sua festa, você curte com a família, aproveita, e aí você sai de lá da festa, em vez de você ir para um aeroporto e pegar um avião para ir não sei para onde, você volta para esse hotel, que é um hotel muito bom, e aí você passa a noite de núpcias, um local só para vocês dois, que vocês vão ter um café da manhã legal, com privacidade, com tranquilidade, vocês vão poder descansar, e depois da diária, geralmente só termina meio-dia, 2 da tarde, vocês vão ter um tempo livre para agendar a viagem de vocês a partir daí. Então vocês vão casar dia 1º, comprem a passagem para o dia 2. Aí vocês passam a noite de núpcias com tranquilidade, desfrutam daquele momento ainda com vigor, com ânimo, naquele momento de felicidade, de euforia, e depois descansam e aí podem pegar um avião, senão vai acontecer exatamente o que o Jadiel falou. Vocês vão, pode não ser o avião, pode ser lá o Hotel Fazenda Paraíso, no Mosqueiro. Aí vocês vão sair da festa, vão pegar um carro, vão de carro 1 hora, 2, 3 horas para lá, vão chegar cansados, vão perder aquele momento, não é a mesma coisa. Então esse investimento na noite de núpcias, ele faz todo sentido, ele é altamente recomendável. E aí posteriormente, se vocês tiverem condições, aí vocês podem pegar um avião, pegar um carro e viajar, ir para outro lugar e desfrutar do restante da lua de mel. É esse o contexto que a gente faz a diferença. Que mais? Da lua de mel? Acho que só da lua de mel. Lubrificante, não tá. Privacidade, né? Outra questão, se a gente esqueceu da primeira vez, às vezes as meninas ficam... Karina? Oi? Pode falar. Duas dicas rápidas aqui. Só para concluir a parte financeira, e a gente não pode esquecer que tem muitos casais que vão casar agora em época de pandemia Tá falhando. Olha, essa atitude de despertar liderança e a questão do corpo da mulher. Quem veio no canal Não tá entendendo. Tá travando, Jadiel. Vamos lá agora, até dar certo. Deu certo? Alô, melhorou? Sim. Não. Não melhorou. Não. Travou, tá Agora travado. travou de vez. Tá aqui já no roteiro. Ah, sim, lembrei o que eu ia falar. Outra coisa. Tá travando. Não tô ouvindo nada. Quando eles voltam, deixa eu falar um negócio que eu esqueci. Alguém perguntou se é pecado usar lingerie e tal, comprar lingerie. Aí, não é, gente. Comprem, por favor. Não vão com as calcinhas velhas, as sutiãs velhos de vocês. A lingerie é uma coisa saudável dentro do casamento. Até as próprias fantasias que o pastor falou. O problema da fantasia é o coração, né? Se você usar a fantasia pensando em outra pessoa, é pecado. Mas se você usar numa brincadeira do casal, alguma coisa assim, não é pecado. Porque pensar em outra pessoa, você não precisa nem estar com a fantasia de enfermeira. Você vai estar tendo relação com a sua esposa pensando numa outra pessoa. Isso já é pecado. Então a questão é o coração. Mas a lingerie de forma nenhuma. A lingerie pode. Aí uma noiva me perguntou uma vez se podia fazer chá de lingerie. Pode também, só cuidado com algumas brincadeiras, porque eu já fui em chá de lingerie que eu fiquei com vergonha sendo casada.
Então, cuidado com essas brincadeiras de chá de lingerie. Mas chá de lingerie pode comprar lingerie. Joguem fora as cuecas de vocês, as calcinhas velhas. E desfrutem da vida do casamento, da intimidade de forma alegre. Na lua de mel, vocês vão levar o pijama e a lingerie. Aí vai dar uma vergonha, que às vezes vocês vão querer usar o pijama, mas usem a lingerie. Eles vão querer ver vocês pelada mesmo, não vai forçar nada, eu sempre digo isso. Voltou aí, Jadiel? Ainda não tá travando aqui. O Flávio fez uma boa observação aqui no chat, dizendo a dica romantismo do homem na lua de mel. O Jadiel deu a dica do meu esposo fazer uma seleção de músicas românticas para o momento. Foi ótimo. Com certeza, queridos. Foi a Laura, então. Deve ter sido a Laura, né? Então, com certeza, essa preparação para a lua de mel, muito legal. Seja mulher colocar uma lingerie, esses hotéis que você fica, você diz que é para lua de mel. Aí eles têm geralmente uma seleção de decoração, flores, chocolate. Se não, você mesmo pode levar, como ele sugeriu, uma seleção de músicas para aquele momento, para descontrair. O céu é o limite, né? Então, nunca é demais investir nesse momento, planejar esse momento, colocar, decorar o quarto, enfim. Então, muito legal. Isso é um momento único. Todos que estão ouvindo aqui, isso é um momento único. Ah, eu já tenho vida sexual ativa, mas é um momento único, é um momento que marca. Então, disponibilizem um valor para isso, planejem cada detalhe, porque é uma coisa que marca, é uma coisa que vai fazer todo sentido no relacionamento de vocês. A Priscila pediu para me falar um pouquinho sobre a dor. Algumas meninas têm medo assim, como é o rompimento do ímã? Eu sou virgem, como vai ser o rompimento do ímã? A dor, o sangramento. Gente, a dor vai depender muito de mulher para mulher e de como vocês vão estar estimuladas à vontade durante a relação de vocês. Então, por isso que é muito importante essas preliminares. Eu sei que, geralmente, quem é virgem, que vai para a primeira vez, né, vai fazer a primeira vez, fica muito afoito, quer logo molhar o biscoito, como diz o outro. Quer logo resolver o problema, mas fica com calma, invista nessas preliminares. A dor vai variar muito de como você vai estar relaxado ou não. E não há um sangramento tipo uma menstruação, não. Tem mulheres que nem sangram com o rompimento do ímã. É uma coisa assim bem pequenininha. E tem mulheres que não sangram. Eu falei um pouquinho da dor e vocês voltaram, eu acho. Como o pastor Peniche falou, nesse momento, como nos outros, o homem tem que ser cavalheiro, né? Ele não pode ir para a relação querendo consumir a mulher. Eles têm tempos diferentes. Então o homem ele vai ser afoito, ele vai querer ir, ligou e logo ele vai apagar. Mas a mulher não funciona assim. E ela tem a questão da lubrificação, ela tem a questão do rompimento do ímen. Então, como a nossa irmã ali comentou espiritualmente, o homem tem que conter essa pressa. E assim, os meninos vão ter a relação e vão querer dormir. Não é porque eles usaram vocês, é porque é a questão hormonal mesmo. Eles têm o pico deles e depois a queda e a fraqueza. Mas daí essa preocupação do homem de ir com calma e sem pressa, como a irmã colocou ali, aleluias. Então, ir sem pressa e devagar, vocês estão se conhecendo. É natural que haja um desencontro, a gente também não vai fantasiar aqui. É natural que na primeira vez, nas primeiras, ainda haja esse desencontro. Isso é perfeitamente normal. Então, não vão com aquela expectativa que vai ser igual naquele filme que vocês viram. Não, não vai ser, não. Só se for um filme muito ruim. Então, não vai ser. Mas isso faz parte, isso é legal, vocês estão se conhecendo, isso é um crescimento, isso é muito bacana. Mas não vão se frustrar, não vão assim, foi horrível, não tive orgasmo. não tive orgasmo, doeu. Não, não, calma, vão com calma, é assim mesmo, Deus planejou assim. E isso é um amadurecimento, como a gente não falou, mas como a gente sempre fala nessa questão de intimidade, a intimidade ela é uma forma de comunicação, gente. Então, você fala de um jeito, a pessoa escuta de outro, a intimidade é da mesma forma. Vocês vão aprender como falar, vocês vão aprender como agradar, vocês vão aprender o ritmo, vocês vão aprender o tempo das coisas. E isso é uma maravilha vocês aprenderem juntos. Então, vão com calma, isso é normal. E, meninos, vão com calma, entendeu? Com calma, tá bom? Fala aí, Priscila e Jadiel, vocês voltaram. Ou não. Ou não. Olha o Jadiel de novo. Travou também.
Voltou, Voltou. GTA. Quer falar alguma coisa? Tá sem áudio. Tá bom. Tá aí. Tá, beleza, segue o barco. Lua de mel, ok, né? A próxima pergunta diz respeito. Deixa eu ler aqui que eu acho que essa precisa ler. Negar o corpo, né? A pergunta é assim: já vi muitas pessoas comentarem que se a mulher negar sexo para o marido, ela está pecando. Isso é verdade? E se a mulher estiver muito cansada ou sem condições no momento específico? Para responder essa pergunta, a gente vai ler em Coríntios, capítulo 7, versículo 3. O marido cumpre o seu dever para com O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa e da mesma forma também a esposa cumpra para com o marido. A mulher não dispõe de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis, participação. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Ouviram? 3 motivos. De comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois retornai novamente um para o outro. Para quê? Para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Aleluia. Então, a mulher pode negar sexo? Não. A grosso modo, não. Mas também o marido e a vai obrigar a mulher a ter relação quando ela não está em condições? Também não. Também não. Então, qual é a questão? Num cenário ideal, num cenário perfeito, a mulher nunca precisaria negar sexo para o homem. E num cenário ideal também, o homem nunca exigiria sexo da mulher contra a sua vontade, contra a sua disposição, obviamente. Então, num cenário ideal, era isso que deveria acontecer. Agora, claro, o motivo da mulher, como ela colocou na pergunta, se foi uma mulher, ela está cansada, ela está indisposta, ela não está em condições físicas e mentais para ter relação, ela vai ser estuprada? Claro que não, gente. A gente não está aqui colocando um determinismo de que não está aqui na Bíblia, você tem que me dar e vai ter relações forçadas de modo nenhum. Como a gente falou, o papel do homem ele tem que ser revestido pelo amor e não pelo egoísmo. Então, se eu estou procurando ter relação para me satisfazer porque eu quero me satisfazer para o meu próprio bem, eu vou exigir sexo da minha esposa e vou trazer um texto desse. Por outro lado, a mulher ela vai se negar sexo, mas ela vai se negar sexo porque ela não quer ter prazer, mas o sexo é para dar prazer para o próximo. A relação sexual ela visa uma troca, ela visa uma relação mútua e, logicamente, de consentimento. Então, como a gente falou, num cenário ideal, não. Num cenário ideal, a mulher não iria negar sexo, mas a gente tem que ser sensato, a gente tem que ser moderado e entender os dois lados dessa mesma situação. O homem, por um lado, ele não pode exigir o sexo e muitas vezes ele vai estar mais predisposto ao sexo do que a mulher, por N questões, e ele não pode, em momento também de uma forma egoísta, de uma forma centrada no seu próprio prazer, exigir que a mulher tenha relações com ela para o seu bel prazer. E da mesma forma, a mulher não deve pensar somente no seu interesse. Não estou com vontade, não estou com disposição, então vou negar sexo para o marido. Também isso não é o ideal. Como o texto bíblico é bem claro, o motivo para que a mulher ou o homem negue essa relação entre os dois seria de comum acordo, por um breve tempo e para um fim específico de oração. Então, isso já são princípios que denotam que isso pode acontecer? Pode, mas excepcionalmente. É ideal que o casal entre em comunhão, como a gente falou. Quando vocês estiverem, voltando atrás, a sexualidade ela funciona como uma comunicação, gente. Então, a frequência, como foi colocado lá na aula, a frequência da vida sexual de vocês, ela vai ser um termômetro da vida de vocês. Porque se vocês não estão bem, se vocês não se comunicam bem, se vocês têm brigado,
muito dificilmente vocês vão ter uma vida sexual ativa e saudável. Por quê? Porque o sexo ele não é uma questão física. Ele não é meramente uma questão física como os animais. É uma relação física, é uma relação social e principalmente ela é uma relação espiritual. Então, se vocês não estiverem bem um com o outro, vocês não vão ter uma frequência boa, vocês não vão ter uma relação sexual boa. Então, partindo desse pressuposto de que a relação sexual de mútuo consentimento saudável, ela reflete uma boa comunicação do casal, ela reflete um bom relacionamento, um relacionamento harmonioso, a grosso modo, a gente não vai ter situações como essa, de ter que negar sexo para o outro por esses motivos. Por quê? Porque o casal vai estar em sintonia, o casal vai estar desfrutando de uma boa comunicação. Então, a princípio, a resposta ela pode ser, a pergunta pode ser respondida assim. Mas, mamãe, tu chegou aqui, vai. Mamãe, vai. Então, como a gente falou, isso não é um ponto que a gente vai dar uma resposta para aquilo ali. Isso vai ser uma pergunta que vai ser respondida dentro de um contexto da vida sexual de vocês, como tem sido a vida sexual, como está a comunicação de vocês, como tem sido essa relação. E aí sim, porque eventualmente, tá bom, como eventualmente tem caminhado essa vida sexual, para que num certo momento da vida de vocês a mulher não se sinta à vontade, o marido respeite isso e por assim diante. Então, indo literalmente ao texto bíblico, a ideia é essa: o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Mas a relação sexual ela não funciona para a satisfação pessoal. Então eu não posso usar isso para legitimar um desejo desenfreado, egoísta, egocentrado em mim mesmo, para que eu tenha relações. Então ela tem todo esse contexto, um contexto de comunicação, um contexto de intimidade, um contexto de relação e um contexto que reflete a vida de geral, a vida relacional de vocês na forma de se expressar dentro de uma relação sexual. E uma outra pergunta que também chamou a nossa atenção dentro das perguntas, que também é uma pergunta diferente, a gente achou muito interessante, foi a questão do casamento civil e do casamento religioso. As perguntas versavam mais ou menos sobre isso, sobre a diferenciação do casamento civil para o casamento religioso e a necessidade de fazer-se um casamento religioso e não meramente só um casamento civil. Porque, salvo me engano, a Igreja Católica não aceita o casamento só civil, tem que ter o religioso. E a pergunta falava mais ou menos sobre isso, se é aceito pela Igreja Evangélica hoje o casamento só civil. Eu confesso que eu acho que isso pode variar um pouco de congregação para congregação, de denominação para denominação. De repente pode ter alguma congregação que exija o casamento religioso. Mas eu acho que, a grosso modo, a igreja ela não exige que o membro faça o casamento religioso para que aquele casamento seja validado. Ela reconhece o casamento civil. Então, para alguém que casou somente no civil, a igreja reconhece como um casal. Então, a princípio, eu acho que, respondendo especificamente a pergunta, não haveria problema em você casar só no civil. Mas entrando um pouco mais na pergunta, apesar de não ter sido perguntado isso, a gente, querendo ou não, se questiona, né? Poxa, mas qual é a dificuldade do casamento religioso, né? É financeira, é uma questão de prioridade, porque é importante, logicamente, você casar no civil diante da lei dos homens, com certeza é importante. Mas é importante também a gente dar a César o que é de César, né? Então, se eu estou fazendo um curso de noivos, eu dou uma certa importância para aquilo que eu escuto na minha igreja, o meu referencial de pastor, o meu referencial de casamento, o meu referencial de vida matrimonial. Por que eu não quero casar na igreja, né? Então, isso talvez possa refletir um problema mais interno, né? Então, a gente sempre aconselha que, na medida do possível, vocês possam ter, sim, uma cerimônia religiosa. Numa exceção de uma impossibilidade, eu creio que vocês não são menos casados do que quem casou no religioso. Mas eu tenho que fazer essa ressalva de que eu recomendaria ao máximo que todos vocês buscassem, sim, casar na igreja, casar no religioso com efeito
civis, né, que tivesse a cerimônia nupcial, que vocês tivessem realmente um momento especial de casamento com um pastor para abençoar a vida de vocês, para reunir a família, os amigos, para honrar a Deus nesse momento, né? É importante a gente obedecer às leis dos homens, né? Porque vamos casar diante dos homens e ter um documento que vai dizer que a gente é casado, é importante sim, mas muito mais importante é a atenção que a gente dá a isso no campo espiritual, né? Não que haja o meu casamento foi no religioso, é um casamento mais abençoado de quem casou só no civil, também não creio assim, mas isso fala do seu coração, né? Poxa, eu estou planejando tantas coisas, eu não vou planejar um casamento no religioso, onde eu vou ter ali um momento para agradecer a Deus, um momento para ser abençoado, um momento para dedicar a Deus, né? Então eu vejo não vejo com bons olhos essa preocupação em fazer só no civil. Eu acho que não é pecado, como perguntaram, não, de forma nenhuma é pecado, mas eu acho que é super importante o casal, que realmente dá importância a isso, o casal ter esse momento sim, esse momento na igreja, esse momento com um pastor de vocês, um pastor de confiança, um pastor que seja um referencial para vocês, e que possa fazer essa cerimônia sim, a não ser que seja realmente uma impossibilidade muito grande, mas a princípio eu creio que é altamente recomendável que vocês passem por essa cerimônia religiosa. E a última pergunta... acho que eu já devia falar. Alguém complementou a pergunta aqui no chat, dizendo assim, que só no civil não seria uma só carne, né? Que não estaria completo o processo. É importante a gente entender que o que a Bíblia chama de uma só carne, ele é consumado no ato sexual. Inclusive, coloca esse peso sobre quem cai em adultério ou recorre à prostituição, por exemplo. Paulo levanta essa cara e fala assim, vós não sabeis que quando você se ajunta com uma prostituta, você se torna um com ela? Então, no campo espiritual, se tornar uma só carne, o que consuma é o ato sexual. Por isso, o ato sexual antes do casamento, ele é um pecado que tem suas consequências agravadas. Então, se o casamento foi civil ou religioso, ou não teve nada, mas já há conjunção carnal, diante de Deus, esse casal já é uma só carne. Então, por isso a bagunça espiritual na vida de quem tem vários parceiros. Por isso a necessidade de se ter uma aliança de fidelidade para isso ser um leito sem mácula, sem terceiros, a relação de um casal só. E para organizar tudo, também é uma outra pergunta que já veio para a gente, está até chamando aqui, o Robertinho, pode responder na live, Robertinho, pode mandar a dúvida direto aqui para mim que a gente termina de responder. O inverso, Silas, também é verdade. O inverso é mais verdade ainda. Não dá para você casar só no religioso e não casar no civil. É verdade. Primeiro que uma igreja civilmente não tem esse poder. A gente não pode outorgar uma união e isso é só na igreja. Isso era muito quando a Igreja Católica tinha o monopólio desse registro, hoje não é mais. Uma igreja evangélica pode fazer, mas tudo com efeito civil. Para o pessoal talvez não conheça, o efeito civil, o meu advogado Silas pode definir melhor qual é o processo civil de casamento. Você precisa fazer uma habilitação no cartório, leva uns 15 a 20 dias para ser liberada uma autorização de casamento, que é a habilitação, depois você marca a cerimônia. Seja ela só civil, seja ela civil religiosa, seja civil num momento, religiosa no outro, mas o inverso disso não vale. Você não pode casar só com a gente aqui, você é pastor, casa. Eu tentei, não deu certo. Eu falei, Priscila, eu sou pastor, eu caso a gente se casa aqui, vai para lua de mel, não gasta dinheiro com nada. Ela falou, não, ainda não. Não deu certo. Então, o casamento é um testemunho público, tanto para a sociedade, é feito casar com duas pessoas é crime, é bigamia, dá problema, uma mulher já dá problema, duas, então não caia nessa armadilha. A mulher também, o marido já é dor de cabeça suficiente, já é bênção suficiente, não pode casar com dois ao mesmo tempo, e é uma responsabilidade social com a sua igreja.
Então, o objetivo da cerimônia não é bater foto. A foto é uma lembrança. O objetivo é você ter uma comunidade que saiba que vocês são um casal, vão poder acompanhar vocês e o casamento de vocês não vai ser um mistério, não vai ser uma pegadinha, né? Vocês não vão estar. Eu recebi um complemento aqui sobre dúvidas sobre músicas românticas na cerimônia de lua de mel. Ó, legal. Tem umas músicas que são românticas. Posso utilizá-las na cerimônia e posteriormente na lua de mel? Gente, a regra básica de música para a vida é edifica ou não edifica. Se você viver uma vida toda na igreja, ou você está focado agora, nesse momento da vida, em agradar a Deus, você vai terminar a sua cerimônia de casamento e colocar música de traição, sofrimento, de defraudação, de sexo explícito, né? Que tem músicas que são literalmente não faça isso, não confunda música pornográfica com música romântica. E, sinceramente, tem música evangélica, música gospel romântica, que também não é nada romântico, né? É músicas estranhas. Então, converse com o seu DJ, faça uma playlist edificante, né? Não seja só religioso, mas você pode usar a música que você se sentiria à vontade. Com certeza não tem algo que fez isso. A minha dica que o pessoal comentou para os casais é que eu esqueci a minha playlist da minha lua de mel. Aí eu fui improvisar, coloquei no YouTube. Aí no meio, quando estava começando a ficar bom, entrou a propaganda do Ricardo Eletro, aqui você compra mais barato. Aí poluiu um pouco, a gente teve que ficar rindo um tempinho antes de namorar mais. Então, preparar com antecedência, evita esses micos de o Ricardo Eletro participar da sua playlist. Mas cuidado, com música romântica que não seja gospel, pode, né? Melodias que sejam românticas, mas contanto que não sejam ofensivas, que edifiquem, né? Que não sejam músicas obscenas. Jaque, você que perguntou sobre essa questão da cerimônia, responde aí no chat se esclareceu, né? Que a gente já falou muita coisa, se tá tudo ok. Mas assim, a nossa sugestão é que vocês façam o momento religioso, a bênção, né, do pastor, a bênção ali, convide, faça ali um momento de agradecimento, que é uma parte tão importante do casamento. Não deixem de fazer, nem que seja algo muito simples, algo que vocês façam até mesmo na casa de vocês, somente com os familiares, com poucas pessoas, ali algo bem simples, mas façam, porque é importante e vocês vão gostar. Só isso, gente. Só uma dica, que a gente está vivendo dias diferentes, né? De pandemia. Aí tu falou de 15 dias no cartório, talvez esse prazo aumente, porque às vezes, como está em época de pandemia, tem menos gente trabalhando, às vezes eles não atendem fisicamente, tem que dar uma olhada que a gente está por fora. Sejam precavidos e cheguem antes, tem que ter uma antecedência boa para fazer essa habilitação. Exatamente. Isso é importantíssimo, principalmente agora na pandemia. E, gente, a última pergunta... Opa, por favor. Se está prometido casar e não foi fazer a habilitação no cartório, então desconfie, né? Olha, alguém falou aqui. Olha, eles estão dando 30 dias para pegar a habilitação no cartório. A Soiane Lorena escreveu. A Jaque escreveu: sim, me esclareceu e muito. Eu tinha muitas dúvidas em relação a essa diferença de aceitação do civil para a igreja, porque tem amigos que casaram somente no civil. O casamento civil está durando em média de 30 dias. Deve ser essa habilitação, né? Então, ótimo, respondeu. Isso é importantíssimo mesmo. E a última pergunta é: como estimular a liderança do marido quando ele já está acostumado com a mulher tomando a frente das coisas? Exatamente. Que atitudes no dia a dia posso ter, né, para despertar a liderança do meu futuro esposo? Ela complementa: ao perceber que ele já está acostumado em saber que sempre tomarei a frente de tudo. A primeira atitude é: não tome a frente de tudo. Falando brincando, não case. Falando de verdade agora. Não é assim. Olha, não tem muito a ver com sexualidade, né? Pelo menos eu espero que não seja no contexto sexual essa pergunta. Mas se for num contexto, né, de vida espiritual, um contexto geral, isso é preocupante, né?
Isso é preocupante porque não é meramente o fato de dizer assim, ah, eu sou de um jeito, ele é de outro. Como a gente viu, homens e mulheres têm papéis diferentes, têm responsabilidades diferentes, cada um tem capacidades diferentes também, mas que Deus colocou a liderança sobre a responsabilidade do homem, né, o papel de proteção, o papel de liderança, de autoridade no lar, e a mulher ela tem o papel de auxiliadora. Então, como ela bem observou, se ela já tem uma vida com esse noivo, onde ele já sabe que ela sempre toma a frente de tudo, a gente percebe que esses papéis eles estão em conflito, né? E isso não é meramente uma dica, isso é o mandamento bíblico, né? É o papel que Deus planejou para você como mulher e para você como homem. E a gente sempre tem a ideia que a gente vai mudar as pessoas. As mulheres têm muito isso. Eu vou casar, ele vai mudar. E a gente não muda, gente. A gente não muda o marido, não muda o noivo. Então, se você não tiver atitude desde já e ele não mudar, não case achando que vai ser diferente depois que casar, que ele vai assumir alguma coisa assim. Você vai ter problemas seríssimos depois. É aquilo, né? A gente tem que procurar a pessoa certa, claro, a gente tem critérios, né, de ser crente, de ser uma pessoa honesta, trabalhadora, com certeza. Mas a gente também tem que ser a pessoa certa, né? Então, se ele já espera que você toma a frente por tudo, é porque você toma a frente por tudo, né? Então, começa com você o problema, né? Eu diria que a primeira coisa que você pode fazer, se você realmente quer investir nesse relacionamento, se você acha que é essa pessoa que tem jeito ainda, então a primeira coisa que você tem que fazer é você mudar, né? Você, como a Karina falou, deixar, primeiramente, se ela queria uma dica prática, é deixar de tomar a frente das coisas e não simplesmente deixar acontecer, você comunicar, você ser auxiliadora, você perceber o problema, você conversar com o seu noivo e expor para ele a situação e incentivá-lo a tomar iniciativas e você não tomar a frente, você já toma uma atitude e você esperar que ele tome, que seria ele tomar a atitude. E você mudando essa postura, criando nele também essa preocupação em tomar a frente, em liderar, em suprir as necessidades, ao invés de deixar você fazer, então ótimo, vocês vão estar caminhando para uma mudança, para um amadurecimento. Isso é normal, isso acontece. Agora, se você não está disposto a mudar, se você diz que é o seu jeito, que você diz que, como a gente ouviu Ele não vai vários noivos, mudar. ele não vai mudar, ele é assim, a mãe dele diz que é assim, vai ser sempre assim. Você tem que ver onde você vai amarrar o seu burro. Porque você tem que saber, pelo visto você sabe onde você está amarrando. Então não reclame depois. Não é no sentido de dizer que vai dar errado, mas vai dar errado, entendeu? Então, vai dar errado. E depois você vai compartilhar o problema com a gente. Então, brincando, falando a verdade, isso é uma coisa séria, isso é uma coisa que envolve responsabilidade, né? Então você já não se iludiu, ótimo. Você já sabe que ele é assim, que você e você é assado, ótimo. Você já superou a questão da ilusão, perfeito. Agora dá passos em relação a isso. Você consegue mudar? Você está disposto a mudar? Você entende seu papel como esposa? Você entende que você vai ter um casamento mais feliz se você não tomar a frente? Você entende que você vai estar agradando mais a Deus se você estiver suprimindo essa vontade? Então, ótimo, trabalhe nisso, vá adiante. E aí vem a parte dele. Ele entende o papel dele como homem, ele entende que ele vai fazer você mais feliz se ele tomar a frente, ele entende que ele vai estar glorificando o nome de Deus se ele procurar se esforçar para tomar a frente, ótimo. Então invista nele, ele é um bom rapaz, ele é um homem crente, ele vai mudar, não só porque ele te ama, mas ele vai mudar porque ele ama a Deus e ele vai glorificar a Deus fazendo isso. Ótimo. Se você é essa pessoa e se você tem esse noivo, então vai dar certo, vai dar muito certo. Mas se não é essa situação, já disse, né? Não vai dar muito certo, vai dar trabalho, vai ser uma coisa penosa. Pode ser que com muito esforço depois, com muita maturidade, venha dar certo, glória a Deus. Mas você tem que ser consciente de que você vai ter um caminho mais longo para percorrer, você vai ter que exercitar mais a maturidade espiritual, você está percebendo que vai ser mais difícil. Então,
como a gente sempre diz, agora no noivado, abram o olho. Isso que você está fazendo. Ele não toma frente, abre o olho, perceba a situação. A hora de tentar mudar, de conversar, de ver se há mudança, de dar uma chance para você mudar, dar uma chance para ele mudar, é agora. Depois que casar, fecha o olho, já casou, já consumou, como o pastor Jadiel falou, já consumou, já era uma só carne e trabalhar em cima disso. Aí já é outra situação. Mas agora não, esse julgo não pesa sobre você, você não está casada e nem ele está casado. Então reflitam, avaliem, orem, conversem com pessoas maduras, conversem com alguém de fora que perceba também a situação, coloque diante de Deus mudanças, propósitos e sonde seu coração para ver se é isso mesmo, porque é uma questão que parece besteira, mas que é muito importante. Amém. Amém, né, pastor Jadiel? Priscila, acho que era isso, né? Dois amém. Muito amém, muito amém. 1h40. Quase 2 horas. Eu vou encerrar a gravação. Vai se despedir alguma coisa? Pode encerrar a gravação. Pode encerrar a gravação.